Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Nós vamos dar continuação à série de Romanos 6 a 8 sobre santificação. Eu queria convidá-lo a abrir a Escritura em Romanos capítulo 7 e deixasse sua Bíblia aberta. Nós iremos lendo à medida que a exposição do texto prosseguir. Vamos revisar aquilo que nós vimos ontem para que a gente possa pegar o fio da meada. Nós ontem falamos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta com o objetivo de apresentar o evangelho que ele prega à igreja de Roma, que ele pretendia visitar com o objetivo de ser encaminhado para a Espanha, que era um local onde o evangelho ainda não havia chegado. E a estratégia de Paulo era sempre pregar onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Então, àquela altura, a Espanha não conhecia o Evangelho e Paulo tinha colocado os seus olhos e o seu coração lá, mas ele precisava de uma igreja que pudesse apoiá-lo. E Roma estava no caminho, bem no caminho. Ele não conhecia a igreja, ele não é o fundador da igreja, então ele resolve escrever uma carta indicando o seu propósito e apresentando o Evangelho que ele prega, especialmente porque ele sabia que em Roma, onde havia uma comunidade muito grande de judeus, haveria questionamentos sobre ele. Paulo estava sendo acusado de trair o judaísmo, negar a lei de Deus, de ensinar os judeus a não circuncidarem os seus filhos, ensinar o fim da lei e a destruição do templo. Então havia muita coisa contra Paulo e ele sabia que na hora que chegasse em Roma ele poderia ser questionado a respeito disso. A comunidade lá era muito forte, era tão forte a comunidade de judeus que poucos anos antes de Paulo ter escrito essa carta, o imperador Cláudio passou um edito expulsando os judeus de Roma. E foi por conta disso, inclusive, que Paulo encontrou Priscila e Áquila. Mas o curioso é que tem um historiador, se não me engano é Suetônio, que se refere a esse edito do imperador Cláudio, dizendo que ele expulsou os judeus de Roma por causa da instigação de um tal de Cresto. O pagão não sabe a diferença de Cresto e Cristo, não é? Então, quem sabe esse Cresto aí é Cristo, e o evangelho cresceu tanto em Roma que os judeus começaram a perseguir os cristãos, veio o desassossego social, o imperador que não entendia nada de religião pensou que era uma briga de seitas judaicas e expulsou todo mundo, inclusive os cristãos, de Roma. E o que deu ensejo a Paulo conhecer Priscila e Áquila nas suas viagens missionárias. Isso é só para mostrar o que é que esperava o apóstolo Paulo. Ele, ao chegar em Roma, ele sabia que ia ser questionado. Por isso, quando ele escreve essa carta, expondo os seus planos, ele toca em várias das questões que ele sabe que vão ser faladas. Ele meio que já esvazia com essa carta algumas dessas questões. Por que é que Deus deu a lei? Se a salvação é pela graça, qual o propósito da lei? Se Deus salva todo mundo pela fé, por que Israel? Existe ainda algum lugar para a nação de Israel dentro do plano de Deus? E o que dizer daqueles que vieram antes de Cristo? Como é que eles foram salvos? Então, todas essas questões os judeus levantavam e tinham contra, algumas eram contra, o apóstolo Paulo. Por isso que a carta aos Romanos, ela fala tanto de coisas referentes aos judeus, fala da lei, da circuncisão, fala de Abraão, fala de Davi, fala da nação de Israel, fala do que aconteceu no Antigo Testamento e outras coisas relacionadas com isso. Paulo dividiu sua carta na primeira parte ele fala da perdição de toda a raça humana, da perdição dos judeus, dos gentios e de todos em geral, capítulo de 1 até metade do capítulo 3, Depois ele fala como Deus em Cristo justifica tanto os judeus como os gentios mediante a fé, metade do capítulo 3 até o final do capítulo 5. Depois do capítulo 6 até 8, que é a parte que nós estamos vendo, ele fala de que maneira aqueles que foram justificados devem andar ou podem andar.
capítulo 6, livres do pecado, capítulo 7, livres da lei, e capítulo 8, no poder do Espírito. E de 9 a 11 ele fala do papel da nação de Israel na história da redenção, que você pode chamar então de escatologia, o que é que ainda resta para Israel dentro do plano de Deus depois da vinda de Jesus Cristo. A partir do capítulo 12 é a parte prática da carta. Paulo trata de dons espirituais, união de judeus e gentios, liberdade cristã, comida sacrificada a ídolos e outras questões relacionadas com a igreja. E ele termina saudando uma série de pessoas que ele conhecia e que moravam em Roma. Essa é a nossa carta, é uma carta muito rica. Ela, ao contrário do que Melanchthon pensava, ela não é um tratado de teologia sistemática, ela é uma carta de um missionário apresentando a sua mensagem a uma igreja com o objetivo de angariar o apoio daquela igreja para seguir na sua viagem. Ela parece bem sistemática porque Paulo está apresentando os pontos principais daquilo que ele prega. Ontem nós vimos Paulo tratando de duas objeções que ele já antecipa que os judeus fariam quando ele chegasse em Roma. Primeiro se a salvação é pela graça, como Paulo ensinou, capítulo 3 até o 5, então significa que quanto mais nós pecarmos, mais da graça de Deus nós podemos experimentar. Paulo responde dizendo que aquele que foi unido com Cristo pela graça de Deus na sua morte e na ressurreição, ele não está mais debaixo do domínio do pecado. E, portanto, ele pode, sabendo disso, considerar-se assim e se oferecer a Deus para viver uma vida santa onde o pecado não é necessário. A segunda objeção que nós vimos ontem também é que os judeus então dizem, olha, ele pensa, né? Paulo está antecipando, você está dizendo que nós somos salvos pela graça e não estamos mais debaixo da lei de Deus. Então, se não estamos mais debaixo da lei de Deus, nós podemos viver em pecado, porque sem lei não há pecado. O que caracteriza o pecado é a quebra da lei. Se você não tem lei, então também não tem pecado. Você está dizendo que a gente é salvo sem a lei, então quer dizer que a gente pode pecar à vontade? E Paulo responde na parte final do capítulo 6, de maneira nenhuma, nós já morremos para o pecado, nós somos livres da condenação do pecado e nós podemos servir a Deus como servos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e foi aí que nós paramos ontem, no verso 23. Agora, Paulo, no capítulo 7, ele vai responder a duas objeções, a mais duas objeções. A primeira é, Paulo, você está dizendo que a lei é pecado, já que nós não somos salvos pela lei e não estamos mais debaixo da lei, você está dizendo que a lei é pecado? Isso ele vai responder a partir do verso 7. E a outra pergunta, a outra objeção que ele vai responder, está no verso 13, quando as pessoas vão dizer, do jeito que você está falando, Paulo, parece que a lei é ruim, a lei é uma coisa ruim que Deus deu para nós. Então, são mais duas objeções que ele vai falar aqui, nesse capítulo que é considerado talvez o capítulo mais difícil da carta aos Romanos, à exceção do capítulo 9, que fala de predestinação. Mas o capítulo 7, ele tem suas próprias dificuldades e vocês vão perceber à medida que nós continuamos. Então, sem mais demoras, vamos entrar aqui no tema do capítulo 7. Paulo vinha dizendo, sem explicar até agora, que o crente estava livre da lei. Ele estava livre da lei. Ele tinha dito no capítulo 6, verso 15, e aí, havemos de pecar porque não estamos, o verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quer dizer, a causa pela qual o pecado não me domina e eu posso viver uma vida santa é porque eu não estou mais debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça de Deus, aquela graça que me une a Cristo e de onde vem o poder para uma vida santa. Aí no verso 15, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum.
Então, essa questão de estar debaixo da lei é o que Paulo vai tratar no capítulo 7. Ele já vinha antecipando isso, falou pelo menos 2 vezes que o crente não está mais debaixo da lei, e agora ele vai explicar. Primeira pergunta que surge é: o que é que Paulo quer dizer com lei? Porque se tem uma palavra que é usada em muitos sentidos no Novo Testamento, é a palavra nomos, que é traduzida como lei. Paulo às vezes usa para significar o Antigo Testamento. Na lei está escrito, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ou às vezes ele quer dizer um princípio, a lei do pecado que habita em mim, ou seja, o princípio do pecado que habita em mim. Às vezes ele está se referindo à lei cerimonial. Por exemplo, lá em Colossenses ele diz assim, que as leis do sacrifício, o calendário judaico, tudo isso era sombra das coisas vindouras. Ele está falando da lei dos sacrifícios, do templo, dos sacerdotes e assim por diante. E às vezes lei quer dizer simplesmente os 10 mandamentos, que é o sumário da lei de Deus. Eu quero sugerir a vocês que é nesse sentido que Paulo está usando a palavra lei aqui, por 2 motivos. Primeiro, porque ele diz que nós estamos debaixo da lei na hora que a gente nasce e até o dia que a gente morre, a lei tem demandas sobre nós. Então isso não pode ser dito da lei cerimonial e muito menos da lei civil referente a Israel como nação. Segundo, porque quando ele vai falar aqui da lei, veja aí o verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então é óbvio que ele está falando dos 10 mandamentos. Ele está citando aqui o 10º mandamento como sendo o sumário de todos. Então quando Paulo diz aqui, nessa parte de Romanos, que nós não estamos mais debaixo da lei, ele está falando dos 10 mandamentos. Nós não estamos debaixo dos 10 mandamentos. O que isso significa? Nós não estamos debaixo dos 10 mandamentos, nós estamos debaixo da graça e é por isso que a gente pode viver uma vida vitoriosa. É isso que ele vai explicar aqui no capítulo 7. Anote aí a divisão na sua cabeça. Primeiro, ele vai falar que nós todos estamos debaixo da lei por natureza. Isso vai do verso 1 até o verso 3. E ele vai usar a ilustração do casamento para dizer isso. Da mesma forma que o casamento é para sempre, nós estamos casados com a lei. Então, quem vem a esse mundo nasce debaixo da lei de Deus. Deus tem uma demanda sobre todos. Lembrando que demanda não significa possibilidade. O fato de que Deus demanda de cada ser humano que obedeça aos 10 mandamentos não quer dizer que o ser humano possa fazer isso, como disse Jacobus Arminius, o pai do arminianismo. Ele achou assim: se Deus exige que toda a humanidade obedeça, significa que a humanidade pode obedecer. Não, demanda não significa habilidade, porque você pode estar devendo R$1 milhão no banco, o banco vai cobrar, você diz que está inadimplente, que não tem como pagar, o banco vai parar de cobrar? Vai cobrar mesmo que você seja inadimplente. Assim é Deus. O fato de que você não pode obedecer os 10 mandamentos não quer dizer que Deus não tem o direito de exigir que você cumpra os 10 mandamentos, porque demanda não significa habilidade ou capacidade. Então, aqui do verso 1 até o 3, Paulo fala isso aí. Todos nós estamos, por natureza, debaixo da lei de Deus e sujeitos às consequências disso, ou seja, morte, condenação, sofrimento eterno, porque ninguém obedece. Estamos debaixo da lei e casados com a lei. Esse é a figura que ele vai usar do verso 1 até o verso 3. Do verso 4 até o verso 5, Paulo fala de que maneira Deus resolveu esse problema, de que nós estamos todos debaixo da sua lei. E ele fala de 2 estilos de vida. Primeiro, o estilo de vida debaixo pelo Espírito, que ele vai expor no capítulo 8, que é o verso 4. Ele fala de como nós, pelo Espírito, fomos libertos. Isso ele vai expor no capítulo 8. E ele fala da vida debaixo da lei, que ele, aqui no verso 5,
que é o que ele vai expor aqui no restante do capítulo 7. Então, deixa eu explicar. De 1 a 3, casados com a lei. Do verso 4 a 5, 2 modos de existência, debaixo da lei e no Espírito. Do verso 7 até o verso 12, ele fala do propósito da lei. Se ele está dizendo, se ele está falando dessa maneira da lei, então por que Deus deu os 10 mandamentos? Eu não posso cumprir. Sou demandado para fazer uma coisa que eu não consigo. Se eu tento viver debaixo da lei, eu percebo que eu vou morrer, eu vou ser condenado porque eu não consigo obedecer. Então por que Deus deu os 10 mandamentos? Por que ele deu? Paulo responde aí do verso 7 até o verso 12. E aí vem a pergunta, essa última parte aí do verso 13 até o verso 25, e aí é que é o nó do capítulo 7, ele narra a experiência de alguém vivendo debaixo da lei, tentando guardar a lei, sem condições de fazer isso. Né? Todo mundo que lê essa parte aqui se identifica na hora, dizendo, isso aqui sou eu. Eu espero que você não se identifique, porque eu não creio que Paulo esteja sendo autobiográfico aqui. Ele não está descrevendo a experiência cristã normal aqui. Tá? Eu creio que ele está descrevendo outra coisa, que é o que eu vou tentar passar para vocês aqui. Mas vamos lá então, essa é a visão geral do capítulo 7, e vamos começar então com o fato de que nós estamos casados com a lei, que vai do verso 1 até o verso 3. Porventura ignorais, irmãos, lembra da palavrinha? Ignorais, sabeis, que nós falamos ontem, a importância da doutrina. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada à lei pelo marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Paulo está usando a analogia do casamento para explicar o que ele diz aí no verso 1, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Quando você nasce, você já nasce parte de uma raça de seres morais, que foram criados à imagem e semelhança de um Deus que é santo e que expressou sua santidade através de mandamentos entregues à nação de Israel no alto do Monte Sinai por um mediador chamado Moisés. Nessa lei, Deus diz, você não pode ter outros deuses além de mim, você não vai fazer para você imagens de escultura, você não vai adorá-las, você não vai tomar o meu nome em vão, você vai lembrar-se do dia de sábado para o santificar, você vai respeitar os seus pais, você não vai dar falso testemunho, você não vai ser desonesto ou roubar, você não vai adulterar, você não vai matar, e você não vai cobiçar nada que pertença ao seu próximo. Então, essa é a demanda do Deus santo, justo e bom sobre todos nós. Desde que a gente nasce, a gente está debaixo disso aqui. O esquimó, lá no Polo Norte ou Polo Sul, eu não sei onde é que os esquimós moram, se é no Polo Norte ou Polo Sul, toda vez eu me confundo. O beduíno no deserto do Saara, os índios nas regiões amazônicas, todos os povos de todas as épocas, cada pessoa que jamais veio a esse mundo, nasce como parte da raça humana e debaixo do domínio da lei. Por isso que não existe salvação fora de Cristo. Não existe, porque todos são obrigados a guardar a lei. Nenhum consegue fazer isso. E daqui a pouco nós vamos ver por quê. Ninguém consegue guardar a lei. Então, por definição, a raça humana toda está condenada, porque ninguém consegue atender às demandas de Deus. O homem, genérico aqui, não é? Homem e mulher, a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. E Paulo diz, vocês não ignoram isso, porque eu estou escrevendo para quem conhece a lei. Lembra que eu disse, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, que era composta em grande parte de judeus convertidos ao cristianismo. Então, Paulo diz, eu estou escrevendo para quem conhece a lei, vocês sabem disso, vocês não ignoram esse fato aí.
E aí ele usa a analogia do casamento, que eu vou tentar ilustrar da seguinte maneira. Imagina aí um casamento onde a mulher, o homem, ele é perfeccionista. Eu sei que eu vou estar descrevendo o casamento de vários aqui, mas não é de propósito, tá? Então, o homem é perfeccionista. Ele tem um horário para as coisas dele, a roupa dele tem que ser passada e dobrada de uma certa forma, os móveis têm que ser arrumados numa certa posição. Quando ele senta para almoçar, o prato tem que estar num lugar, os talheres no outro, o arroz tem que ser na temperatura certa. Ele tem exigências com relação a tudo o que acontece na casa. Ele é um perfeccionista, nada pode estar errado. A louça tem que estar arrumadinha na sequência correta, os copos empilhados de acordo com o tipo, junto com os mugs de um lado, caneco de outro, xícara no outro, tudo tem que ser perfeito na casa. Nenhum problema, só que a mulher dele é uma desastrada. A mulher queima o arroz, ela na hora de passar a roupa dele, queima a roupa dele também, não consegue arrumar a casa do jeito que ele queria, e o homem então reclama todo dia dela. O homem não tem uma palavra de encorajamento, não dá nenhuma ajuda para ela, mostra os erros dela o tempo todo, passa na cara e diz: você não presta, você não faz nada direito, eu não sei porque que eu casei com você, e assim por diante. Espero que eu não esteja descrevendo a sua situação. Mas essa é a figura que Paulo está usando aqui para descrever nosso casamento com a lei. O marido perfeccionista é a lei. E ele exige, ele demanda. E nós somos a mulher desastrada. A gente não consegue obedecer. A gente não consegue fazer aquilo que a lei diz. A gente erra, a gente falha. Só que a lei, em vez de nos ajudar e de nos encorajar, ela nos condena. Ela aponta o nosso erro. Ela diz da perdição que nos espera. E aí a mulher, nesse casamento, começa a pensar no outro homem. Ela conhece um outro homem que é tão exigente quanto o seu marido, mas ele é compreensivo, ele é amoroso, ele é paciente, ele ajuda, ele encoraja, mas tem um problema: ela não pode casar com ele, porque ela já está casada com o primeiro marido. Se fosse uma novela da Globo, qual seria o desfecho disso aí? Matar o marido, né? Matar o marido, porque uma vez que o marido está morto, ela está livre para poder casar com o outro homem, não é verdade? Pois quem escreveu esse roteiro foi Deus, tá certo? Nós estamos casados com a lei e nós não podemos pertencer a Jesus. Jesus é tão exigente quanto a lei, ou mais: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: quem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Jesus é mais exigente do que a lei, mas ele perdoa, ele compreende, ele sustenta, ele ajuda, ele está disposto a caminhar conosco. Mas eu não posso me unir a Cristo porque eu estou debaixo do domínio da lei. O que é que Deus fez? A resposta de Deus não foi tirar a lei, mas foi de nos matar. Veja como Paulo faz isso aqui, olha. Eu vou ler outra vez, verso 2. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Então, tudo parece sugerir que Paulo está caminhando para dizer que o marido vai morrer, não é? A mulher está casada pela lei ao marido enquanto ele vive. Se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, ele está levando o leitor a pensar que o caminho de Deus é tirar a lei, não é? Matar o marido. Verso 3, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. O outro homem aqui é Cristo. Porém, se morrer o marido, que é a lei, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, que é com Cristo. Aí veja o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes. Quem morre aqui é a mulher. Vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Esse foi o caminho de Deus
nos tirar daquela relação com a lei pela morte, para que nós pudéssemos casar com um novo homem, um outro homem, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu não estou dizendo isso aí para você planejar a morte do seu marido, né? Porque, na verdade, quem morre é a mulher aqui. Mas é para mostrar a sabedoria de Deus, dar uma reviravolta no final, né? Tudo está caminhando para a gente pensar que é o homem que vai morrer, a lei, Deus vai tirar a lei. Não, a lei permanece, a lei de Deus não muda. Foi o próprio Jesus que disse que não vai sair um tio da lei, até que tudo se cumpra. Mas Deus nos tira de debaixo da lei mediante a morte de Jesus. E uma vez que a mulher morreu, as demandas do marido exigente não alcançam mais a mulher, porque ela está morta, ela não tem mais obrigação, o casamento está desfeito, a morte acaba com o casamento, ela está livre. E ela agora pode pertencer a outro, que é a guinada inesperada que Paulo faz na narrativa aqui, descrevendo o caminho de Deus para nos livrar de debaixo da lei, da condenação da lei. Então veja só, no verso 4, ele descreve esse modo de existência em que nós estamos unidos à lei, e unidos a Cristo e mortos para a lei. E dessa forma, veja o final do verso 4, nós frutificamos para Deus. Nós podemos agora dar fruto para Deus, fazer o que é correto, praticar as boas obras, amar o nosso próximo, andar nos caminhos de Deus, enfim, tudo aquilo que a Bíblia requer como obras de obediência. Que coisa maravilhosa, não é? É o mesmo princípio que nós vimos ontem em Romanos 6. Deus também não tirou o pecado de nós, mas Ele nos matou com relação ao pecado. Nós morremos unidos a Cristo para o pecado, de maneira que agora nós podemos viver para Deus. Então, essa consciência de que em Cristo você morreu para o pecado e para a lei, ela está na base de uma vida cristã vitoriosa, de uma vida cristã onde o pecado não é obrigado, onde você vive uma plenitude de santidade e cheio do Espírito Santo para louvar a Deus. Não é baseado no seu esforço, no seu merecimento, na sua capacidade de jejuar, na sua capacidade de obedecer, de cumprir propósito ou qualquer outra promessa que você tenha feito a Deus. Não, está baseada na sua união com Cristo. E é dessa união com Cristo que provém todas as virtudes e todo o poder que nós precisamos para viver a vida cristã. Em Cristo estamos mortos para o pecado, em Cristo estamos mortos para a lei. E agora nós podemos viver para Deus unidos com o marido que é Jesus Cristo. E agora no verso 5, no verso 4, Paulo deu a resolução do problema, não é? E nos versos 5 e 6, ele fala, eu me equivoquei aqui nos versículos quando anunciei a divisão, é nos versos 5 e 6 que ele agora coloca diante de nós dois modos de existência que serão objeto dos dois próximos capítulos. O primeiro módulo de existência é a vida debaixo da lei, verso 5. Pois quando vivíamos segundo a carne, viver segundo a carne é a mesma coisa de viver debaixo da lei. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Ele aqui está descrevendo a vida debaixo da lei, que é a mesma coisa de a vida na carne. Carne aqui, em Romanos, não significa o crente carnal. Não é que às vezes o pessoal pensa assim, a pessoa é crente, mas tem uma vida carnal. Carne aqui é a pessoa não regenerada. Não regenerada é a pessoa que não nasceu de novo. Viver na carne não é como o fulano agora é crente, mas ele só vive na carne no trânsito, né? O cara fechou ele entra na carne. Paulo não está falando disso aqui. Carne é o modo de existência debaixo da lei, que é o modo de existência da pessoa que não se converteu ainda. Ela está debaixo da lei, é obrigada a cumprir a lei, mas ela vive pelo poder da sua carne. Ela não conhece a Cristo, não vive pelo poder de Cristo. E o resultado é que a lei opera paixões pecaminosas na carne e frutifica para a morte. O resultado dessa condição é a morte.
Em contraste, agora veja o verso 6, né? Agora, porém, o porém estabelece o contraste, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade, na velhice da letra. Percebe? São dois modos de existência. Debaixo da carne, debaixo da lei, na carne, seguindo as paixões e vivendo para a morte. O outro modo de existência é libertos da lei, mortos para a lei, servindo em novidade de espírito e não na velhice da letra. Paulo vai explicar cada um desses modos de existência em separado. O restante do capítulo 7 é a explicação da vida debaixo da lei, na carne, operando a morte. Capítulo 8, vida no espírito, libertos da lei, frutificando para Deus. É o que nós vamos ver hoje à noite. Mas vamos começar aqui agora com a explicação mais ampla que o apóstolo Paulo vai dar sobre a vida na carne, debaixo da lei, onde a gente segue as paixões e o resultado é a morte. Ele responde, do verso 7 ao verso 12, em sequência, a seguinte objeção: que diremos, pois, é a lei pecado? Porque alguém pode chegar a essa conclusão, que Paulo está dizendo que uma vez que a lei é quem produz pecado, porque sem pecado não tem, sem lei não tem pecado, eu posso então dizer chegar à conclusão de que a lei, o problema é a lei, que ela em si é pecaminosa, que ela está errada, que ela tem um propósito maligno? Olha a resposta de Paulo no verso 7. É a lei pecado? De modo nenhum. É a terceira vez que ele usa essa expressão megenoito no grego. São duas negativas, não é? Que não aconteça. Mas aí ele passa a dizer do verso 7 até o verso 12, por que é que a lei foi dada. Vamos ler? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Paulo aqui, então, explica que a lei não é pecado, dizendo para que é que a lei foi dada. E eu queria ver com vocês aqui. A primeira coisa que eu queria que vocês observassem é a mudança na orientação do discurso. Porque até agora Paulo está falando na terceira pessoa, né? Ele, você, ou segunda, você, ou então ele, mas aqui ele começa a falar na primeira pessoa do singular. É a primeira vez na carta aos Romanos onde ele começa a falar eu. Tem mais de 20 referências aqui ao eu ou algum verbo começando, ou algum verbo na primeira pessoa do singular. Eu. Então a pergunta primeira que a gente tem que fazer é: quem é esse eu que Paulo se refere aí? A resposta mais simples, mais óbvia, é que você vai dizer assim: Paulo está falando dele. Não é isso que eu significa? Né? Então Paulo está sendo biográfico aqui, ele está falando da experiência dele. E aí você lê essa experiência aqui, não é? Que eu conheci o pecado pela lei, a lei despertou o pecado em mim, o mandamento que era para a vida, verifiquei para a morte. Aí você diz: aqui, sou eu, essa é a minha experiência. Esse é o problema da gente ir para a Bíblia com a experiência da gente, não é? A gente não deve usar as experiências nossas para entender a Bíblia, mas usar a Bíblia para entender as nossas experiências. Há várias razões pelas quais o apóstolo Paulo não está falando dele aqui. Veja comigo algumas dessas razões. Primeira, ele diz aqui no verso 8, o pecado, ele diz no verso 9, outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Paulo nunca viveu sem lei. Ele nasceu fariseu, ele nasceu da tribo de Benjamim, ele sempre foi judeu. Então, em que tempo foi esse em que ele vivia sem lei?
e que a lei veio e aí o pecado reviveu na vida dele. Então, isso não bate com a vida, não bate aqui com o que a gente sabe a respeito da vida do apóstolo Paulo. E tem outros argumentos que eu vou usar em seguida. Então, uma outra opção provável, e é a que eu acho que melhor explica isso aqui, é que Paulo não está sendo autobiográfico, mas ele está usando o que a gente chama de um eu retórico. Por exemplo, eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona uma motocicleta, tá? Como é que funciona a motocicleta? Eu sei porque eu gosto de motocicleta, e tem vários aqui que gostam também, a turminha boa aqui. Eu começo dizendo assim, imagine que eu comprasse uma motocicleta, imagine que eu tinha uma Harley Davidson, imagine que aquela moto era muito pesada para mim, eu sentei na moto, isso nunca aconteceu comigo, eu não estou falando de mim, eu estou usando o eu retórico para trazer você para a narrativa, você se identifica mais, ela fica mais íntima, não é? Eu descrevendo as coisas como se eu estivesse fazendo. O leitor se chega, ele se identifica ali. E eu creio que Paulo aqui, quando o eu aqui, não é Paulo convertido, não é Paulo convertido falando, mas ele está falando como se fosse um judeu não convertido debaixo da lei. E alguns acham, inclusive, que ele está se referindo à nação de Israel, os judeus lá no deserto, quando receberam a lei. Veja como isso encaixa. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Israel, lá no Monte Sinai, passado 400 anos no Egito, não sabia da lei de Deus, não tinha conhecimento da lei de Deus, é levado até o Monte Sinai, lá Deus dá a lei, e aí o israelita diz, então cobiçar é pecado. Eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. Na hora que Israel recebe a lei, tem consciência de pecado. Aí ele diz no verso 8, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque esse é o efeito que o pecado tem. Eu já gosto de contar aquela história do cidadão que tinha um prédio muito bonito, todo de vidro. Era um hotel, era um prédio de escritórios, né? Era todo bonito, era conhecido como prédio de vidro. Um dia ele demitiu lá o administrador e contratou um cara cheio de ideia nova. E aí esse cara chegou para o patrão e disse assim, patrão, o senhor prestou atenção? O prédio todo é de vidro. E fica bem aqui nessa avenida. Já pensou na possibilidade de alguém passar, pegar um tijolo e jogar aqui no prédio de vidro, sabendo que isso aqui é de vidro? Então, o senhor deixa eu fazer uma tabuleta, é proibido jogar pedra no vidro? Aí o patrão disse, tudo bem. Aí o cara botou lá uma placa desse tamanho, é proibido jogar pedra no vidro. Imagina o que aconteceu no dia seguinte, que nunca tinha acontecido antes da placa estar ali. A lei desperta o pecado, a lei caracteriza o pecado, ela dá vontade de pecar, né? Ela dá vontade de pecar, é isso que ele diz aqui, ó. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Veja o verso 9, outrora sem a lei eu vivia. Israel no Egito, ele não tinha recebido a lei, mas agora no Monte Sinai, ele agora recebe a lei. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aquela lei maravilhosa que Israel recebeu no Monte Sinai, os 10 mandamentos, ele achou que era uma coisa maravilhosa, mas começou a sentir os efeitos, como ele diz em seguida. O mandamento, verso 10, e o mandamento que me fora para a vida, porque foi isso que foi dito a Israel, ande nos mandamentos e você vai viver. E a nação de Israel disse, beleza, vamos cumprir, faremos. Lembra que Moisés disse, essa é a lei de Deus, vocês aceitam? Aceitamos, tudo que Deus disser faremos. A nação de Israel disse isso lá no pé do Monte Sinai. O que aconteceu na mesma ocasião? Fizeram um bezerro de ouro, já começaram quebrando os 3 primeiros mandamentos. Bezerro de ouro, aquilo que era para a vida, eles descobriram que era para a morte.
A lei provocava isso, despertava esse tipo de coisa. Verso 10, o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que o mesmo se me tornou para a morte. 40 anos no deserto, quebrando todos os mandamentos de Deus, vez após vez. Tentaram a Deus, murmuraram, praticaram idolatria, praticaram imoralidade, questionaram a Deus, foram incrédulos, a ponto de Deus dizer, vocês não vão entrar na terra prometida. A lei faz isso. Viver debaixo da lei produz isso. Então, aqui está a explicação que Paulo está dando para os judeus. Por que a lei foi dada? A lei foi dada para caracterizar que vocês são pecadores. A lei foi dada para mostrar a natureza carnal que habita em cada um de vocês. A lei foi dada para mostrar que vocês não podem satisfazer a Deus por vocês mesmos, por mais que vocês tentem. E a partir do verso 13 até o verso 25, Paulo descreve a agonia do judeu debaixo da lei, querendo agradar a Deus pelo seu próprio esforço. Deixe-me fazer algumas observações aqui. Ele ainda está falando, essa segunda parte, ela parece ainda mais com a nossa experiência. Eu não estou negando que existe uma luta no crente. Eu estou só dizendo que Romanos 7 não está falando dessa luta. Porque essa luta do crente contra o pecado, o crente vence. E você encontra uma descrição dela, por exemplo, no final de Gálatas. Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala do conflito do espírito contra a carne. E Paulo diz, se você andar pelo espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Então tem um conflito. Ele diz que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Está lá no final de Gálatas. Mas lá você percebe que tem vitória. Aqui não tem vitória. O eu é derrotado o tempo todo. Ele nunca faz o que é certo. Além do mais, nós acabamos de ver no capítulo 6 que Paulo falou de uma vida de vitória, que nós não somos mais escravos do pecado, que nós podemos viver de maneira a agradar a Deus. A experiência que Paulo narra aqui no capítulo 7 do eu é de alguém constantemente derrotado, que usa termos que contradizem o que Paulo fala no capítulo 6, se Paulo está descrevendo a experiência dele como cristão. Eu sei que a tentação é muito grande. Você chega aqui, olha para esse capítulo, e aí você diz, é eu. Quer ver? Vamos ler? Você diz, sou eu isso aí, ó. Verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, pois nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Pastor, para aí, isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu. Isso aqui está descrevendo a experiência do crente. O crente ama Deus, conhece a vontade de Deus, quer fazer a vontade de Deus, mas ele nunca faz. Ele vive escravo do pecado. Irmão, tem certeza disso? É o que você está dizendo aqui. O eu, você percebeu, ele nunca faz o que é certo. O eu aqui nunca faz o que é certo. Nunca faz o que é certo. Como entender isso aqui? Então, é isso que eu estou propondo para vocês. Essa minha posição não é minha. Você vai encontrar gente reformada muito boa, como Herman Ridderboss, Martin Lloyd-Jones e vários outros reformados que seguem essa posição aqui, mas ela é a posição minoritária. A posição majoritária que você vai pegar inclusive dos reformadores, Calvino, Lutero, eles vão dizer que isso aqui é a experiência do crente.
mas eu gosto muito de Calvino, sempre que falo dele eu tiro o chapéu, mas ele não era infalível de acordo com a Confissão de Fé de Westminster, não é? Os concílios são todos passíveis de errar. Mas eu entendo que uma leitura exegética do texto nos obriga a chegar à conclusão que se isso aqui é a experiência cristã normal, nós estamos em contradição com o capítulo 6 e com o capítulo 8. Paulo tem que estar descrevendo aqui alguma outra coisa. E eu creio que ele está descrevendo aqui o judeu piedoso que ama a lei de Deus. Você diz, é possível isso? É, aqui mesmo, capítulo 2, eu deixei até marcado. Abra aí, capítulo 2 de Romanos. Porque você vai dizer assim, pastor, mas está dizendo aqui que tem prazer na lei de Deus. Mas o judeu também tinha. Olha aqui, Romanos capítulo 2, verso 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Olha, era essa a atitude do judeu para com a lei. Amava a lei, sabia que era verdade, tinha prazer na lei, ensinava a lei. Então, é de um judeu piedoso querendo fazer a vontade de Deus que nós estamos falando aqui. Só que, vamos tomar por exemplo o apóstolo Paulo. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, em nenhuma delas você vai encontrar Paulo dizendo que na época, antes dele se converter, ele tinha alguma crise de consciência, de que ele estava fazendo alguma coisa errada, não é verdade? Ele sempre vai dizer que tinha certeza de que estava fazendo a vontade de Deus, que estava fazendo um favor a Deus quando perseguia os cristãos. Ele sempre teve uma consciência limpa diante de Deus. Ele era um fariseu satisfeito. Como é que é isso aqui? Essa descrição de Paulo não bate com o que ele está descrevendo no capítulo 7. O que a gente diz é que essa descrição aqui, que eu acabei de ler, é de um judeu debaixo da lei, que olha para a sua situação da perspectiva cristã. Deixa eu explicar isso aqui. Antes de eu me converter, eu vivi uma vida em pecado. Eu disse que a gente tem que se referir isso aí com vergonha. Mas eu vivi uma vida de pecado. Embriaguez, prostituição, a violência, assalto à mão armada. Eu tive uma vida de bandido. Eu vivia assim. De vez em quando, como eu fui criado na igreja, minha família tinha muitos laços com a igreja. De vez em quando chegava um pastor para me evangelizar. E ele perguntava, a porta de entrada da evangelização, que muita gente usa até hoje, era, você é feliz? E eu, de todo o coração, dizia, sou sim. Eu gosto da minha vida. Eu gosto de beber. Eu gosto de sair com mulheres. Gosto de velocidade. Gosto de poder. Gosto de armas. De dar tiro. Eu vivia dando tiro nas placas de Recife. Eu gosto de fazer isso. Então a abordagem estava errada, porque o pecador, ele está satisfeito no seu pecado. Então, isso aqui é Paulo olhando para o seu passado da perspectiva cristã. Agora ele está vendo qual era a realidade a respeito dele quando ele era um fariseu. Ele nunca, de fato, conseguia agradar a Deus, por mais que ele amasse a Deus, por mais que ele quisesse louvar a Deus. Então, vamos tentar aqui correr, porque é muita coisa. Eu dividi em 5 partes aqui, isso que nós acabamos de ler, do verso 13 até o verso 25, que é a descrição da vida debaixo da lei. E olha, gente, isso aqui é a descrição do melhor que a humanidade pode produzir, que era o judeu piedoso. Era o mais próximo que alguém podia chegar de Deus, era o judeu piedoso, porque ele tinha lei, tinha conhecimento, tinha promessa messiânica, tinha um culto verdadeiro, tinha aliança, tinha tudo. Mas ele não era convertido, o judeu piedoso não convertido. Tinha muitos que eram convertidos, Daniel, Moisés, Ezequiel, os profetas, né? Muita gente crente no Antigo Testamento. Mas aqui é um judeu não convertido, que conhece a lei de Deus, sabe que ela é verdade, e que agora está revendo a sua experiência a partir da perspectiva cristã, e agora ele pode ver corretamente. Então, primeiro, olha o que ele diz. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Todo judeu sabia disso.
Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Como é que isso bate com o capítulo 6, quando a gente aprendeu que nós não somos mais escravos do pecado e que nós não andamos mais na carne, mas no espírito? Não bate, não é? É uma contradição. Eu sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado. Eu não estou mais vendido sob a escravidão do pecado. Eu não vivo mais na carne, eu vivo no espírito. E eu já fui liberto da escravidão do pecado. Mas essa situação aqui é de alguém não convertido, debaixo da lei, querendo agradar a Deus pelo seu próprio esforço. Aqui não está falando da experiência do regenerado, mas do não regenerado. O melhor que se pode obter. O mais próximo de Deus que o não regenerado pode chegar, ainda assim é isso aqui. Verso 15. Porque nem mesmo compreendo, aqui ele fala que é incapaz de fazer o bem, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso descreve sua vida, você sempre está fazendo o que você detesta e não o que você prefere, então tem alguma coisa errada na sua vida, meu irmão. Tem alguma coisa errada na sua vida, você só faz o que você detesta. O pecado que você sabe que ofende a Deus, você só faz isso o dia todo, passa o dia todo olhando para a mulher do seu próximo, passa o dia todo mentindo para as pessoas ao seu lado, passa o dia todo sendo desonesto nos seus negócios, passa o dia todo fazendo promessa aos santos, à Virgem Maria, à mediação dos santos, adorando outros deuses. É assim que você vive? Porque é isso que esse versículo está dizendo. Eu não faço o bem que eu sei que eu tenho que fazer, mas o mal que eu detesto. O mal que eu detesto. Verso 16, ainda dentro desse ponto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Eu sei que a lei é boa, o judeu diria isso. A lei é boa, o problema não é a lei. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Esse é o propósito da lei, trazer essa consciência de que você é um pecador. Que aí o verso 18, olha. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Para isso que a lei foi dada, para que você chegue a essa conclusão, que em você, na sua carne, não habita bem nenhum. E aí, me fale aqui em livre-arbítrio, né? Me fale aqui em um homem ser capaz de, por ele mesmo, decidir as coisas de Deus. Ele não faz o bem, né? Ele sabe que tem que crer em Cristo, mas ele não consegue. Ele sabe que o caminho de Deus é o arrependimento e a fé em Cristo Jesus, mas ele não consegue. Esse aqui, capítulo 7 de Romanos, é uma das melhores passagens para a gente provar a doutrina reformada da depravação total do homem. Ele sabe que a lei é boa, nele não habita bem nenhum. Ele não consegue fazer. Eu quero, olha, verso 18, querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Livre-arbítrio? Querer o bem está em mim, mas eu não sou livre para efetuar esse bem. É um arbítrio escravo, como disse Lutero. Nossa vontade presa ao pecado, incapaz por ela mesma de fazer o bem. Verso 19, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. A vontade presa ao pecado, inclinada ao mal, e a lei mostrando isso e condenando cada ato, cada decisão e cada escolha. Verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Aqui ele está fazendo uma distinção, né, entre a consciência dele, que ele sabe o que é certo, ele tem conhecimento da lei de Deus, e a vontade escrava dele, a vontade que não segue o que a mente diz, ele não consegue simplesmente fazer o que é certo. Então, ao querer fazer o bem, verso 21, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Já vimos no capítulo 2 que era isso que o judeu tinha. O judeu tinha prazer na lei de Deus. Ele sabia, se gloriava na lei, falava sentia-se um povo diferente, era o povo eleito, filhos de Abraão. Ele se gloriava na lei, tinha prazer na lei de Deus. Mas uma coisa é você intelectualmente saber dessas coisas e outra é fazer. Verso 23. No verso 22, tenho prazer na lei de Deus, mas no verso 23, vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Isso não bate com o capítulo 6. O
capítulo 6, Paulo diz, nós morremos para o pecado, nós morremos para a lei, nós somos livres para servir a Deus, mas aqui o eu de Romanos 7 está dizendo, eu sou escravo, eu sou carnal, eu não consigo fazer o bem, eu sei que tenho que fazer, mas eu não consigo, eu só faço aquilo que eu não quero, eu só faço aquilo que eu sei que é errado. Espero que essa não seja a sua experiência, porque se for, tem alguma coisa errada com a sua vida, muito errada com a sua vida. Aí, ele grita no verso 24, desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está aqui o propósito pelo qual a lei foi dada, para levar o homem a dar esse grito aqui. Só quando você dá esse grito aqui, é que você está pronto para se converter. Porque sem isso aqui, sem você dar esse grito, você não está pronto para entender o Evangelho. Por que foi preciso Jesus Cristo morrer por você? Por que foi preciso Deus mandar o Espírito Santo? Por que foi preciso que ele sofresse ali? Enquanto você não disser isso, sentir isso, miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo, dessa morte, desse fardo, dessa natureza pecaminosa, dessa depravação do meu coração, dessa minha vontade, desse meu arbítrio preso ao pecado, porque eu não consigo. Enquanto você não chegar nesse ponto, você não vai poder apreciar as boas novas do Evangelho, a beleza de Cristo, o poder de Cristo, a graça de Deus, a sabedoria de Deus em mandar Jesus para poder salvar você dessa situação. E aí era como se Paulo chegasse no ouvido do eu, do desesperado aqui, né, do miserável, dizendo, miserável homem que sou, desgraçado que eu sou, quem me livrará? Aí Paulo chega no ouvido dele e antecipa o capítulo 8, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu queria que você colocasse entre parênteses essa expressão, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque isso aqui é uma intervenção de Paulo, antecipando o que ele vai dizer no capítulo 8, porque veja como segue direitinho, não é? Se você tirar, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, olha como é que fica lógico. Verso 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Esse graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, é Paulo dizendo, mas tem esperança para você. E aí, veja como começa o capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa? Essa que ele acabou de descrever no capítulo 7. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Isso que ele acabou de descrever, esse ciclo em que a lei mata você, mostrando o seu pecado e condenando você. Como é que eu sou livre disso? Miserável homem que sou. Resposta, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nós veremos hoje à noite, se Deus permitir. Como a vida, viver no Espírito, esse é o caminho de Deus. Então, queridos, eu quero terminar dizendo algumas coisas aqui. Primeiro, eu não estou negando que há um conflito no coração do crente. Existe um conflito. Mas nesse conflito ele sai vitorioso. Ele cai algumas vezes, o pneu furado, lembra? Ele cai algumas vezes, mas a vida dele é uma vida de vitória. Ele é tentado constantemente, mas ser tentado não é a mesma coisa de pecado, não é a mesma coisa. Pelo poder da união dele com Cristo, no Espírito Santo, ele pode dizer não ao pecado e resistir às tentações no correr do dia, a ponto de chegar no fim do dia e dizer a Deus, Senhor, graças te dou, foi um dia difícil, de muita luta, mas pela tua misericórdia eu não tenho consciência de ter ofendido ou quebrado a tua lei em nenhum momento, porque pela tua graça tu me sustentaste e me guiaste. Não é perfeccionismo, mas é uma possibilidade de vida superior, de vida de vitória sobre o pecado. Não estou negando o conflito, estou só dizendo que Romanos 7 não parece ser a respeito do conflito cristão, mas a descrição do que, por que a lei foi dada. Ela foi dada para produzir esse grito em nós, para que nós pudéssemos então correr ao Senhor Jesus. A segunda coisa que eu queria dizer, concluindo, é que mesmo que, na minha opinião, Paulo não esteja descrevendo
a experiência do cristão, de alguém regenerado, quando cristãos que não sabem do Evangelho, que conhecem só o básico do Evangelho, eles tentam se santificar pela própria força e pela sua própria determinação, ele vai sentir isso aqui. Se você, como cristão, tentar agradar a Deus, se santificar, viver uma vida agradável a Deus, na sua própria força, você vai sentir isso aqui. Você vai dizer, mas eu não consigo, e não consegue mesmo não. Né? A melhor época para você lembrar isso para os crentes é em fevereiro de cada ano novo, porque geralmente em janeiro eles fazem propósitos, né? Esse ano vou ler minha Bíblia todo dia. Então, fevereiro, meu sermão clássico é dizer, a prova da sua pecaminosidade é que você quebrou seu voto, você não leu sua Bíblia todo dia, você não orou todo dia, você não fez coisas que você prometeu. Boas resoluções, boas intenções, propósitos, votos, nada disso vai livrar você do domínio do pecado, mas a união com Cristo que nos livra do domínio do pecado e do domínio da lei. Cristãos que tentam agradar a Deus no seu próprio esforço, eles vão sentir alguma coisa parecida com isso aqui. Outra coisa aqui que eu estou dizendo, é importante você lembrar. Eu não estou negando o valor da lei. Eu falei em sermos livres da lei, que é o que Paulo diz aqui. E eu disse que viver debaixo da lei produz esse tipo de efeito aqui. Mas em nenhum momento eu disse que Deus tirou a lei. Eu sempre disse que Deus nos tirou de debaixo dela. Na Reforma Protestante, uma das diferenças entre Lutero e Calvino foi que Lutero fez uma antítese muito grande entre lei e graça. Calvino já entendia que a lei continuava a servir para o crente, mas na função de pedagogo, para responder àquela pergunta, o que é que eu faço para agradar a Deus? E a resposta é a lei. Você siga a Deus, a ponto de dizer assim, a lei me leva a Cristo para a justificação, porque ela faz com que eu grite, não é? A lei me leva a dar esse grito. A lei me leva a Cristo para a justificação, e Cristo me manda de volta para a lei, para a santificação. Porque eu chego a Cristo e digo assim, o Senhor é o meu Salvador. O Senhor morreu por mim, pagou minha culpa, cumpriu toda a lei no meu lugar. O que é que eu faço para agradar o Senhor? Cristo se volta para mim e diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás, e assim por diante. Então, a lei continua funcionando para o cristão como caminho de gratidão. Isso está no catecismo, está na Confissão Belga e no catecismo de Heidelberg, que a lei é a norma de gratidão. Como é que eu agradeço a Deus por ter me salvado? Obedeça a lei dele. Não para salvação, porque você já foi salvo. Pela graça. Não para isso, mas para agradar a Deus, para fazer a vontade dele. E dessa forma o ciclo está completo. E a última coisa que eu queria dizer, que eu já falei, vou repetir. Eu não conheço um capítulo do Novo Testamento que mais claramente ilustre a doutrina da depravação total do que Romanos capítulo 7. Que mostra com clareza que a natureza humana corrompida, manchada pelo pecado, ela nunca pode agradar a Deus. Eu não conheço um capítulo melhor para falar a respeito do arbítrio e dizer que o arbítrio não é livre. Olha aqui, a pessoa sabe o que faz, mas ela não faz nenhuma vez. Por que não é livre? Por que não faz? Porque não é. O pecado escravizou o nosso arbítrio e nossa vontade. Mas eu termino aqui com aquele sussurro de Paulo no ouvido do miserável. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, terminando. Somos indignos de Ti, Senhor. Somos miseráveis pecadores, sabemos disso. A Tua lei já nos convenceu. A Tua lei já nos quebrantou, como uma marreta que quebra o nosso orgulho. Já nos reduziu a pó. E nós já gritamos, miseráveis que somos. E agora, Senhor, nós Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem nós temos a plena redenção,
a salvação, a justificação pela fé, em quem nós temos a libertação do pecado e da lei. Eu quero orar por alguém que está aqui nessa manhã, que ainda não entendeu, alguém que ignora, que não sabe o caminho de uma vida plena. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra os olhos, para que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei e do Evangelho. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.